Olá, meu nome é Eduardo Martins Fontes, eu sou assistente de administração aqui no UFV, secretário do Departamento de Engenharia Civil desde 2014. Estou aqui para contar um pouco da minha experiência em abertura de processos para firmar parceria entre o UFV e instituições públicas ou privadas. Os departamentos são responsáveis pelas aberturas dos processos, e o primeiro ponto é identificar qual instrumento jurídico vai ser firmado, se um acordo de parceria, um contrato de prestação de serviços, um termo de execução descentralizada ou outro tipo de acordo que pode ser firmado. Isso é importante para identificar quais documentos serão necessários para incluir nos processos. E neste ponto, eu sempre conto com a ajuda da Diretoria de Governança Institucional da UFV. Mas um documento é comum a esses tipos de acordo que eu citei, que é o plano de trabalho. Nele, o docente deve apresentar justificativas para exercer a atividade, as metas, objetivos, produto, público-alvo, cronograma de execução, cronograma financeiro, o plano de aplicação de recursos, equipe executora do projeto e também quais serão os ganhos para o UFV com essa parceria. Essas são as principais informações a nível de departamento e são sobre elas que as análises internas vão se debruçar. Com os documentos em mãos, o docente abre o processo com o apoio da Secretaria do Departamento e encaminha esse processo para análise prévia do chefe do departamento. A chefia, por sua vez, encaminha o processo para uma análise da comissão interna de assessoramento pertinente, seja ela de pesquisa ou extensão, de acordo com a modalidade do projeto. Isto antes de enviar para a deliberação em colegiado. Esse ponto de tramitação nós consideramos muito importante porque gera 3 vantagens muito claras. A primeira delas é que a comissão pode apontar inconsistências e propor melhorias no projeto. O docente recebe o processo de volta, faz as adequações necessárias e devolve para a continuação da análise. A segunda vantagem é que a análise da comissão gera segurança para a deliberação em colegiado, seja para aprovar ou reprovar o projeto. E a terceira vantagem que nós consideramos é uma vantagem prática em termos de tramitação, que é, em caso de urgência, o chefe do departamento pode deliberar sobre o assunto, tendo em mãos uma análise criteriosa da comissão pertinente. Sendo assim, ele consegue encaminhar o processo para a deliberação de instâncias superiores, no nosso caso aqui, a diretoria do CCE. O primeiro ponto é que todos os documentos sejam compatíveis. Essa é a principal dificuldade no nosso trabalho no dia a dia. Os documentos são vários e os dados são inúmeros. Nós precisamos compatibilizar esses documentos para que estejam todos corretos para uma análise criteriosa da comissão, para uma deliberação também criteriosa do colegiado do departamento. Então, é preciso estar sempre em contato com o docente, com o chefe do departamento e também com a comissão pertinente que vai analisar o caso. E sempre compatibilizando os documentos, para que as instâncias superiores tenham também segurança para analisar e deliberar o caso. Eu espero ter ajudado e tenham todos boas parcerias. Um abraço. Vou mostrar para você o processo para firmar parceria entre a UFV e instituições públicas ou privadas. No meu exemplo, vou abrir um processo para firmar um contrato. Tá? Eu separei para vocês, inicialmente, o que nós precisamos saber antes mesmo de abrir esse processo. Vou tirar minha tela aqui, porque eu separei, por exemplo, a documentação necessária para abrir esse processo. Tá? É um exemplo de contrato, então nós vamos precisar da minuta do contrato, nós vamos usar uma minuta seguindo o modelo disponível pela Diretoria de Governança Institucional da UFV, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos incluir também o plano de trabalho, esse é um documento obrigatório e ideal para análise em nível de departamento, tá? Tem muitas informações úteis para análise. Nós vamos incluir a planilha de ordem de serviço, a abertura da ordem de serviço. Nós vamos incluir também as despesas operacionais e administrativas, que é um documento emitido pela Fundação de Apoio, que vai dar o apoio administrativo e contábil para esse projeto. Vamos incluir a justificativa para a escolha da fundação, é um documento criado
pelo coordenador do projeto, pelo coordenador que está propondo a atividade. Nós vamos incluir a comprovação de requisitos de habilitação jurídica da contratante. Só uma observação aqui, tanto esse documento quanto os seguintes, que é o documento social da contratante e documentos pessoais do representante legal do contratante, são documentos obrigatórios. Em algum momento eles vão precisar ser inseridos no processo, mas não necessariamente agora, nessa fase de abertura do processo, tá? Antes da assinatura do contrato em si, nós precisamos incluir esses documentos. Então, já é bom solicitar ao contratante, né, que reúna essa documentação e nos apresente. E também vamos incluir um ofício de encaminhamento à chefia do departamento. Esse ofício é assinado pelo coordenador do projeto e vai expor as razões para exercer essa atividade, né, e quais serão as vantagens para o FV, especificamente para o departamento e para a área acadêmica que o docente atua. Alguns procedimentos são importantes antes mesmo de abrir esse processo. O primeiro deles é checar a compatibilidade dos documentos. Eu vou voltar aqui. Percebe que são vários documentos, né? E esses documentos precisam conversar entre si, não pode haver informação conflitante. Por exemplo, a minuta do contrato, ela traz prazo, ela traz valores. Então, o plano de trabalho e a ordem de serviço precisam ter os mesmos prazos e mesmos valores. Tá? A planilha de ordem de serviço, por exemplo, ela tem um anexo que traz a equipe executora do projeto, que deve ser a mesma do plano de trabalho. Então, a gente precisa estar atento a essas informações antes mesmo de abrir o processo para não ter que incluir os documentos novamente, né? E bagunçar a ordem do processo. E um segundo ponto é que os membros externos, né, os parceiros externos, vão precisar assinar o contrato no SEI. Então, eles precisam ter cadastro no SEI como usuário externo. Eu vou mostrar para vocês depois a minuta do contrato e você percebe que esses membros, tanto o representante legal quanto uma testemunha, por exemplo, que ele venha a indicar, precisam ter cadastro no SEI para que eles consigam assinar o contrato depois. Estou deixando links úteis também. A página da DGI, por exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Tem, além de checklist de documentação, também tem os modelos de alguns documentos que a gente vai precisar. E também a página do usuário externo do SEI. Lá tem o manual, né, e o passo a passo para fazer o cadastro dos usuários externos para assinarem os contratos. Bom, então vamos lá para a prática, né? Estou aqui com a tela do SEI do departamento aberto. Nós vamos primeiro criar o processo. Eu clico aqui no menu esquerdo em iniciar processo. E a escolha da natureza do processo, do tipo do processo, vai de acordo primeiro com o instrumento jurídico que vai ser firmado e também com os valores. Tá? Você percebe, nós temos a natureza do processo DG01, que é para formalização de convênio acima de R$ 15.000. A DG02 para formalização de convênio até R$ 15.000, então tem esse limitante pelo valor. A DG03 é formalização de acordo de cooperação técnica. E a DG06 é para termo de execução descentralizada, para TED. Tá? Então, no nosso caso, no nosso exemplo aqui, nós vamos escolher a natureza de processo, o tipo de processo DG01, formalização de convênio acima de R$ 15.000. Na especificação, como é um exemplo, né, um contrato fictício, eu vou colocar aqui somente contrato UFV, empresa X, é um exemplo, tá? Ele já indica aqui a classificação por assuntos,
que é acordos, ajustes, contratos e convênios. Eu escolho o interessado, no nosso caso é o Departamento de Engenharia Civil, DEC. E o nível de acesso, por se tratar de um contrato, ele deve ser público. O processo em si é público, tá bom? Eu clico em público aqui no nível de acesso, clico em salvar, está criado o nosso processo. Então, o próximo passo é incluir a documentação, tá? O primeiro botão do menu é o botão incluir documento. Eu vou escolher o tipo de documento, no meu caso eu vou incluir um PDF, então o documento é externo, eu clico em externo, escolho o tipo de documento, eu vou incluir primeiro a minuta do contrato, tá? Então eu vou escolher aqui contrato, eu escolho a data do documento, por ser uma minuta, né? Então não tem assinatura ainda, eu posso incluir a data de hoje, hoje é 23 de abril, 23 de abril de 2021, e no campo número ou nome na árvore, geralmente eu incluo aqui uma descrição mais detalhada do documento. Nesse caso eu vou escrever minuta, para que eu consiga identificar facilmente no processo que esse documento trata-se de uma minuta do contrato, tá bom? O formato é nato digital, e eu mantenho as informações que estão aqui e escolho somente o nível de acesso, tá? A minuta do contrato também é um documento público, escolho aqui público e clico em escolher arquivo, para anexar o arquivo aqui. Eu vou encontrar o arquivo na minha pasta, minuta do contrato, clico em abrir, ele já coloca o documento aqui, eu clico em confirmar dados para inserir a minuta do contrato aqui, tá? Depois eu vou mostrar mais detalhadamente essa minuta de contrato para vocês, mas vamos lá para o próximo documento. Eu clico na raiz do processo aqui, no número do processo, faço o mesmo procedimento do anterior. Também vou incluir um documento externo, então eu clico em incluir documento, clico no tipo de documento, eu clico em externo, eu escolho aqui o tipo de documento, eu vou incluir o plano de trabalho, ele já me dá essa opção aqui, tá? Eu escolho plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele pode ser datado, eu vou manter a data de hoje, mas a gente deve olhar, né, se o documento já foi assinado e qual é a data em que ele foi assinado. Escolhi 23 de abril, o nome aqui eu vou deixar em branco, já está bem especificado para mim que é um plano de trabalho, o formato nato digital, e escolho também o nível de acesso público. E vamos lá escolher o arquivo lá na pasta do meu computador. Escolho plano de trabalho, dou um clique duplo ou salvar, né, e ele já inclui aqui para mim, eu confirmo dados no botão confirmar dados. O plano de trabalho está aqui, eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente também depois. Vamos lá para o próximo documento. Clico na raiz do processo, incluir documento, de novo um documento externo, tipo de documento, nós vamos escolher a ordem de serviço agora, ele me dá essa opção aqui também, ordem de serviço. A data eu vou manter a data de hoje, também é um exemplo, né? Eu vou escolher o formato, nato digital, nível de acesso público, clique em escolher arquivo, ordem de serviço, um clique duplo, ou clicar em abrir, ele já anexa o documento aqui e eu confirmo dados no botão confirmar dados.